Resolução do exercício de fixação número 2. Nós vamos trabalhar inicialmente o item 1. No item 1, a gente tem aí um terminal de granel líquido que pretende movimentar 10.000 toneladas por dia de álcool etílico de densidade 0,8 kg por litro, carregando um navio por dia. Toda a carga virá via modal rodoviário em caminhões-tanque com capacidade de 50 metros cúbicos. A portaria de recepção gasta em média 8 minutos por veículo para a triagem. O processo de descarga leva em média algo em torno de 40 minutos por veículo. Sabendo que se perde 5 minutos para preparar o veículo a descarregar, bem como outros 5 minutos até o veículo sair da baia, quantos tanques herméticos de dimensões 20 metros de altura e diâmetro de 30 metros serão necessários para o armazenamento antes do embarque? Para que a operação de carregamento da linha seja executado em um tempo máximo de 22 horas, qual deverá ser a vazão da linha de carregamento para o navio? Determine a capacidade de movimentação do terminal. Bom, primeira coisa a fazer é destacar as informações que estão diretamente no enunciado, aí destacando elas, separar elas como dados e informações do exercício. Então, a gente tem a informação da quantidade de carga, 10.000 toneladas por dia, densidade 0,8 quilos por litro, e lembrando que existe uma proporção, então podemos também dizer que essa densidade é 0,8 toneladas por metro cúbico. Capacidade do veículo, 50 metros cúbicos. Tempo médio da portaria, 8 minutos por veículo. Tempo do ciclo da baia, 40 minutos por veículo. Tempo de preparação, 5 minutos por veículo. Tempo de finalização, também 5 minutos por veículo. E o tempo de carregamento estimado é 22 horas. Primeira coisa a se fazer é preparar algumas informações, né? A primeira seria a conversão da quantidade de carga de tonelada por dia para metro cúbico dia. E a segunda informação a ser buscada é a quantidade de veículos que se pretende recepcionar no terminal, em função desta carga. Aqui a imagem com a característica do tanque, um tanque cilíndrico na vertical, 20 metros de altura útil e diâmetro 30 metros. E o raio, metade do diâmetro, 15 metros. Então, determinando primeiro a quantidade de carga em volume. Aí, utilizando a fórmula da densidade, onde a massa vai assumir o papel de quantidade de carga em tonelada, o volume vai assumir o papel de quantidade de carga em volume. Densidade do produto, 0,8 toneladas por metro cúbico. Aplicando a fórmula para determinar o volume, substituindo, nós temos a massa é 10.000 e a densidade 0,8 toneladas por metro cúbico. Fazendo a divisão, nós vamos obter que a quantidade de carga em volume é 12.500 metros cúbicos.
Com esse dado preparado, nós vamos determinar a quantidade de veículos que serão recepcionados. Então, nós estamos vendo aí, quantidade de veículos é em função da quantidade de carga dividido pela capacidade do veículo. A quantidade de carga em metro cúbico, determinada no item anterior, e a capacidade do veículo, dado de enunciado, 50 metros cúbicos. Aplica na fórmula e efetuando a divisão, nós vamos ter uma recepção diária de 250 veículos. Com os dados prontos, agora a gente pode aplicar no desenvolvimento do exercício. Então, nós vamos dividir o terminal em 3 operações: recepção, formação do lote e o embarque. Então, tratando primeiro a recepção, e aí nós vamos dentro da recepção, nós temos a portaria, a baia e o sistema de bombeamento. Então, aqui, primeiro, a portaria. Primeiro, determinar a capacidade da portaria em função de uma jornada útil de trabalho e um tempo médio gasto na triagem. Lembrando que nós estamos adotando jornada útil igual a jornada total. Mas a gente sabe que a jornada útil é aquela onde o tempo disponibilizado total dele é subtraído todo e qualquer tempo onde o equipamento ou a pessoa não está disponível para trabalho. Seja esse de tempo de manutenção corretiva, tempo de manutenção preventiva, ou mesmo intervalo para troca de turno, intervalo para refeições, intervalo de descanso e entre outros. Então, substituindo os valores na fórmula, nós temos que 24 horas passado para minutos, 1.440 minutos. E o tempo médio da portaria, 8 minutos por veículo. Efetuando a divisão, nós temos que a capacidade de uma portaria é 180 veículos por dia. Com a capacidade determinada, é possível agora determinar a quantidade de portarias que se fariam necessárias para atender a necessidade de formação de carga que vai ser carregada. Então, aplica na fórmula quantidade de portarias, é a relação entre quantidade de veículos dividido pela capacidade da portaria. Substituindo, a quantidade de veículos estimada para receber 250, dividido pela capacidade determinada 180, nós vamos ter uma necessidade de 2 portarias, sendo 2 portarias para entrada, 2 portarias para saída, e dessa forma seria observado o fluxo completo do caminhão. A partir desse dado de 2 portarias, já vamos deixar preparado o dado de capacidade total desse setor. Então, como nós temos 2 portarias, e cada portaria tem 180 de capacidade, então o total dessas 2 portarias, nós temos 360 veículos por dia. Concluído a portaria, podemos ir para a baia de descarga.
Capacidade da baia de descarga, a primeira coisa que nós vamos determinar é em função da jornada útil de trabalho e do tempo do ciclo de operação na baia. Então nós temos lá que nós estamos trabalhando com a jornada útil de 24 horas ou 1.440 minutos. E o tempo do ciclo, 40 minutos. Substitui na fórmula, faz a divisão e nós vamos ter que a capacidade de uma baia é de 36 veículos por dia. Agora nós vamos calcular a quantidade de baias que serão necessárias para a recepção da quantidade de veículos prevista na formação do lote do produto. Então, quantidade de baia igual a quantidade de veículos prevista dividido pela capacidade da baia. Substitui a fórmula. Nós vamos ter 250 dividido por 36, que vai nos exigir ter 7 baias disponíveis para essa formação de carga. Vamos deixar também calculado a capacidade total do setor. Como nós sabemos, temos 7 baias e cada baia tem a capacidade de 36. Então, a capacidade total do setor seria 252 veículos por dia. Concluído a baia de descarga, agora a gente pode determinar a capacidade do sistema de bombeamento. O sistema de bombeamento de descarga de veículos, ele está ligado diretamente à baia de descarga. Ele pode ser unitário, uma bomba por baia, ou ele pode ser um sistema único, um conjunto de bombas operando para o conjunto de baias. Então, nós vamos buscar agora determinar o mínimo de capacidade em vazão que essas bombas devem ter. Então, é em função do tempo observado no processo de descarregamento de caminhões e agora a gente vai fracionar esse tempo. Então, nós temos aí que o tempo do ciclo da baia, ele é formado pelo tempo de preparação do veículo a ser descarregado. Essa preparação compreende a abertura da escotilha do tanque, colocação dos mangotes que são necessários para descarregar, abertura das válvulas e acionamento do motor. Depois vem o tempo de descarga. É o tempo único e exclusivo que é levado em consideração a operação da bomba até o esvaziamento do tanque do caminhão. E o tempo de finalização, quando concluído o esvaziamento do caminhão, o caminhão deve ser liberado. Então, é fechada a escotilha do tanque, as válvulas são fechadas, o mangote é retirado, o setor é limpo e a bomba é desligada. Então, o que nos interessa agora é saber quanto tempo leva para esvaziar somente o tanque do caminhão. Então, é o tempo de operação de uma bomba. Então, o tempo de descarga em função do tempo do ciclo, menos o tempo de preparação e menos o tempo de finalização. Substituindo na fórmula, nós vamos obter que o tempo de descarga previsto é 30 minutos por veículo. Com esse dado calculado, nós vamos agora determinar a vazão da bomba.
lembrando que nós comentamos anteriormente que a vazão da bomba ela é dada em metros cúbicos por hora. Então, nós vamos transformar esse tempo de 30 minutos, nós vamos transformar ele em horas. Então, em função do tempo do ciclo e da capacidade do tanque, então nós vamos montar uma regrinha de 3 simples, aonde o X vai ser o tempo de 30 minutos visto em hora. E aí nós vamos obter 0,5 hora. Com esse dado, agora nós vamos aplicar numa segunda regrinha de 3 simples, onde a gente sabe que em 0,5 hora nós temos que descarregar 50 metros cúbicos. E aí aplica em 1 hora qual seria a vazão. Então, aplicando a regrinha de 3, onde o X é a capacidade da bomba de descarga. Faz a operação em X e aí nós vamos obter que a capacidade da bomba de descarga ela deve ser 100 metros cúbicos em cada baia, 100 metros cúbicos por hora em cada baia. E aí, sabendo que nós temos 7 baias, nós vamos enxergar o conjunto todo. Então, 7 baias, 7 vezes 100, e a capacidade do conjunto seria 700 metros cúbicos por hora. Finalizado o setor da bomba ou do sistema de bombeamento, agora a gente vai para a segunda atividade para determinar a formação do lote. Quantos tanques seriam necessários ter disponível para essa formação do lote? Antes disso, determinar a capacidade do setor de bombeamento em veículos por hora. Já deixar esse dado pronto. Basta pegar a capacidade total e dividir pela capacidade do tanque do veículo, que é 50 metros cúbicos. E aí nós vamos obter 14 veículos por hora. Feito isso, agora sim nós podemos ir para a área de formação do lote. Nessa imagem, a gente tem a visão do modelo de tanque que vai ser utilizado nesse exercício. Tanque cilíndrico na vertical, aonde o espaço útil de armazenagem é dado através da figura geométrica do cilindro. Então, nós vamos determinar o volume útil calculando o volume do sólido cilindro. Então, o volume do sólido do cilindro, que é o volume do tanque, π vezes raio ao quadrado vezes a altura. O π, constante matemática, vale 3,14. O raio, 15 metros. E a altura, 20 metros. Substitui na fórmula.
faz as operações de multiplicação e vamos obter que o tanque ele tem um volume útil de 14.130 metros cúbicos. Logo em seguida, a gente determina a quantidade de tanques necessária para o volume que vai ser formado, o volume a ser embarcado. Então, quantidade de tanques é a relação entre quantidade de carga dividido pelo volume do tanque. Substitui na fórmula, a quantidade de carga prevista é 12.500 metros cúbicos por dia e o volume do tanque 14.130. Fazendo a operação, nós vamos ver que se fará necessário um tanque para fazer essa formação de lote. O volume útil de armazenagem, ele é um espaço fixo, estático. Então, nesse caso, nós calculamos a capacidade estática dessa área. Porém, a gente está prevendo um embarque diário a cada 24 horas. Então, nós vamos verificar o que esse espaço estático em 24 horas pode nos dar de capacidade em veículos. Então, nós vamos calcular a quantidade de veículos que é possível armazenar dentro do tanque. E aí nós vamos obter 282,6 veículos por dia. E aí nós terminamos a operação formação de lote. Agora nós vamos para o embarque. No embarque, nós vamos determinar a capacidade do sistema de bombeamento necessário para atender uma expectativa. Então, a expectativa é um embarque a cada 24 horas. Da onde surgiu esse valor? Do contrato entre armador e terminal. O armador, dono do navio, ele tem uma expectativa de direcionar um navio por dia ao terminal. Quando a gente observa esse tempo de um navio por dia, a cada 24 horas, nós também observamos operações que ocorrem na recepção desse navio. Esse navio, quando ele chega no porto, ele fica na área de fundeio e, num determinado tempo, ele recebe a autorização para ingressar no canal. E aí, esse tempo entre ele ingressar no canal, chegar ao terminal e ser atracado no berço do terminal e, além disso, concluído o processo de carregamento, aí vem a desatracação do navio e a saída dele do berço de atracação para permitir que outro navio atraque. Esse tempo estimado é 2 horas. Então, dessas 2 horas estimadas para atracar e desatracar, sobrou do dia 22 horas para poder fazer o processo de carregamento do navio. Então, esse é o tempo que nós estamos utilizando para calcular a vazão do sistema de bombeamento para o navio. Então, nós temos lá a necessidade ou desejo, que é o tempo de carregamento, 22 horas. E o que nós queremos determinar é a capacidade da bomba de carregamento ou a vazão dela. Então, a capacidade da bomba é em função da quantidade de carga dividido pelo tempo
de expectativa de carregamento. Substitui na fórmula quantidade de carga 12.500 metros cúbicos e o tempo 22 horas. Calcula a relação e aí nós vamos ter uma necessidade que, no mínimo, as bombas de carregamento do navio devem ter uma capacidade de 568,18 metros cúbicos por hora. Nós vamos pegar esse dado também e deixar ele preparado em capacidade por veículo, tá? Então nós vamos pegar esse dado total de capacidade e dividir pela capacidade de um tanque de um caminhão. Fazendo a divisão, nós vamos ter que a capacidade das bombas de carregamento é 11,36 veículos por hora. E aqui a gente conclui a parte de cálculos do exercício. Com os cálculos, agora a gente vai consolidar as informações. Então nós vamos pegar algumas informações calculadas anteriormente e vamos agrupar ela para poder finalizar e determinar a capacidade de movimentação do terminal. Então aqui está os dados consolidados por operação. Com esses dados consolidados por operação, por etapa da operação, a gente pode consolidar tudo num quadro. Nesse quadro aqui, a gente tem a consolidação de capacidade de movimentação de cada um dos setores componentes do terminal. Alguns a gente tem ele com o indicador veículos por dia e outros a gente tem com o indicador veículos por hora. Então agora, preenchendo o restante da tabela. Aqueles que estão em veículos por dia, basta dividir por 24 e nós vamos ver ele por hora. E aqueles que estão em veículos por hora, basta a gente multiplicar por 24 e a gente vai ver ele por dia. Então, agora que nós temos a tabela completa, a gente pode, através disso, identificar o setor ou equipamento gargalo. O gargalo, ele é aquele setor ou equipamento que restringe a operação. Se ele restringe, então nós vamos identificar aquele setor ou equipamento que tem a menor capacidade de movimentação. Então, nesse exercício, o setor que apresenta a menor capacidade de movimentação é a baia. E através dos valores calculados para a baia, a gente determina a capacidade de movimentação do terminal. Então, identificamos o gargalo e agora, numa segunda tabela, a gente começa a ver a capacidade de movimentação do terminal. Por hora, o terminal ele tem a capacidade de 10,5 veículos por hora, onde esse dado ele vai nos permitir formar os comboios de veículos vindos da origem. Então, vai ter hora que vai vir 10 veículos e hora que vai vir 11 veículos. Aqui o dado por dia, 252 veículos por dia. Esse dado
ele é o orientador junto à autoridade portuária, junto à CODESP, por exemplo, é o limite de agendamento de veículos que é feito diariamente junto à CODESP. Então, a CODESP vai limitar esse terminal a 252 veículos por dia, para que ele faça o registro no sistema eletrônico da autoridade portuária. Agora nós vamos enxergar capacidade nominal por mês. Basta pegar o valor diário e multiplicar por 30. E aí nós vamos ver que a capacidade mensal é de 7.560 veículos por hora. E multiplicando por 50, que é a capacidade de um veículo, nós vamos enxergar depois o valor em metros cúbicos. Esse dado, ele permite a área de vendas do terminal vender espaço. Então, ele tem o dado orientando o limite e o que ele tem disponível ainda para vender de espaço do terminal. E o último dado é o dado de capacidade nominal por ano. Esse dado é obtido pegando a capacidade nominal mensal e multiplicando por 12. A capacidade nominal por ano, 90.720 veículos. E a mesma coisa, multiplica pela quantidade, a capacidade de cada veículo, que é 50, multiplica, e aí nós vamos ter a visão em metros cúbicos de quanto de carga é possível ser movimentado. Bom, esse dado ele é voltado para a área estratégica do terminal. A área estratégica ela trabalha com previsão de demanda. Então, ele, através dos dados de previsão de demanda do produto, é possível o terminal prever o momento ideal para se fazer uma futura expansão e preparar o investimento necessário para que essa expansão ela venha a ocorrer à medida da necessidade. Então, aqui a gente tem a consolidação dos valores e a visão em termos de planejamento. Com esse quadro, a gente finalizou o exercício número 1 desse trabalho, exercício de fixação 2. Agora vamos para o exercício número 2. O exercício número 2 é um terminal de granel líquido pretende movimentar 5.000 toneladas por dia de cloro líquido de densidade 1,4 kg por litro, carregando um navio por dia. Toda a carga virá via modal rodoviário em caminhões-tanques com capacidade de 50 metros cúbicos. Quantos tanques herméticos cilíndricos na horizontal com dimensões de 20 metros de comprimento na parte cilíndrica e diâmetro de 8 metros serão necessários para o armazenamento antes do embarque? Então, nesse exercício, a gente está prevendo aquela situação 1, onde a gente tem um tanque cilíndrico na horizontal com as calotas em suas extremidades. Então, na imagem, a gente tem o destaque das informações que a gente vai utilizar no exercício. Quantidade de carga, densidade,
e as dimensões do tanque, características e dimensões do tanque. Então a gente viu lá, tanque com 20 metros de comprimento, diâmetro 8 metros. Se o diâmetro é 8, o raio é a metade do diâmetro, então o raio vale 4. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é a conversão do valor da quantidade de carga. A quantidade de carga está na grandeza toneladas. E nós vamos enxergar a quantidade de carga na grandeza metro cúbico, que é volume. Então, pegando a formulinha da física, onde densidade é igual a massa sobre o volume, massa dividido pelo volume, onde a massa vai assumir o papel de quantidade de carga em tonelada e o volume vai assumir o papel de quantidade de carga em volume. Substitui na fórmula, quantidade de carga 5.000 toneladas dividido pela densidade do produto, que é 1,4 toneladas por metro cúbico. Com a divisão, nós vamos obter que a quantidade de carga em volume é 3.572,42857 metros cúbicos. E agora nós vamos calcular o tanque, o volume do tanque. Sendo esse tanque um tanque cilíndrico na horizontal, nós vamos ter que primeiro calcular o volume total. E esse volume total, ele sai em função da figura geométrica cilindro e da figura geométrica esfera. A somatória deles, dos volumes individuais de cada figura, vai nos dar o volume total desse tanque. E depois disso, a gente vai determinar o volume útil de armazenagem usando o valor onde 30% do tanque é destinado para decantação de material em suspensão, mais o espaço para o ciclo de evaporação e liquefação do produto. Então aqui é a visão do volume total, que é a somatória dos volumes individuais. Então, calculando primeiro o volume do cilindro, onde o cilindro, o volume dele é dado por π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. Porém, aqui nós vamos substituir a altura por largura do cilindro, ou comprimento do cilindro. Então, substituindo na fórmula, o raio, o π é 3,14, o raio é 4 metros e a distância, comprimento ou largura do cilindro é 20 metros. Calculando, nós vamos obter que esse cilindro tem um volume de 1.004,8 metros cúbicos. Agora nós vamos calcular o volume da figura esfera. O volume da esfera é dado pela razão matemática 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Vamos substituindo os valores, fazendo as operações de divisão e multiplicação, nós vamos obter que o volume da esfera é 267,9467 metros cúbicos. Agora nós vamos calcular o volume total, que é a somatória dos volumes individuais.
e nós vamos obter que o volume total é 1.272,7467 metros cúbicos. E sabendo que 30% desse espaço é destinado para a decantação de resíduos em suspensão e também para o ciclo de evaporação e liquefação, significa dizer que 70% desse espaço é volume útil. Então agora nós vamos determinar o volume útil usando a regrinha de 3 simples, onde volume total é 100% e o volume útil é 70%. Substituindo na regrinha de 3 o volume total, e agora fazendo a operação em X, nós vamos obter que o volume útil é 890,92269 metro cúbico. Com o dado de volume útil calculado, agora é possível determinar a quantidade de tanques que serão necessárias para recepcionar e formar o lote do produto. Então, a quantidade de tanques é dada na função de quantidade de carga dividido pelo volume útil do tanque. Substituindo na fórmula os valores, nós vamos obter que serão necessários 5 tanques para fazer a formação do lote desse produto. Determinado esse valor, o exercício ele se encerra aqui. Esse exercício ele tinha apenas o objetivo de lembrar a gente da relação com a posição dos tanques que a gente tem disponível na área de armazenagem de granel líquido. Então, assim, dessa forma, a gente encerra a correção do exercício de fixação 2.